Oi, gente, estamos de volta com as aulas de auxílio administrativo, né? Essa é a nossa aula de número 5 do nosso módulo e hoje vamos saber teoricamente sobre os direitos e deveres trabalhistas. Na aula passada vimos na prática como se trabalhar, né, com os dados de uma folha de pagamento. Então nós vimos lá, né, salário bruto, salário líquido, INSS, vale transporte, dentre outros descontos, né, e acréscimos que o salário pode ter. Mas nessa aula vamos aprender teoricamente sobre cada um destes itens, tá? A nossa aula de hoje, essa aula na verdade ela está dividida em duas partes. Então a gente vai ver hoje a parte 1 e na parte 2 vamos entender os nossos direitos e deveres no caso de uma demissão, por exemplo, né? Vamos ver as formas de demissões, tá? E como você, auxiliar administrativo, deve proceder com relação à demissão de um funcionário, né? Quais são os direitos que o funcionário tem, né? E quais são os deveres, né, que você, como auxiliar, deve exercer no momento de uma demissão, tá bom? Então, isso vai ser na nossa parte 2 do módulo de auxiliar administrativo da aula de direitos e deveres trabalhistas, tá? Então, vamos lá, vamos entender aqui o que é que nós vamos ver daqui para frente. Primeiro, vamos entender sobre o exame admissional. Então, toda vez que você contrata um funcionário, você, gente, quando eu falo você, eu estou falando você auxiliar administrativo, né? Você representando a empresa. Então você tem que entender qual é o direito e o dever dela, né? Qual é o direito e o dever da empresa neste caso. E todo funcionário que é admitido, né? Ou seja, que é contratado, ele tem por direito, né? E você, empresa, tem como dever pagar o exame admissional da empresa. Primeiro vamos entender, né, o que é o exame admissional da empresa, não, gente, desculpa, do funcionário, né? É o exame médico simples e obrigatório, solicitado pelas empresas antes de firmar a contratação de um funcionário com carteira assinada. Então, sempre que você vai contratar um funcionário de carteira assinada, é necessário a comprovação do bom estado de saúde dele físico e mental, né? Para exercer a função que a ele vai ser destinado, certo? Então, o exame admissional é quando o funcionário ele é contratado e você quer saber se ele está bem, se ele está apto à função, se ele está bem fisicamente e também psicologicamente, tá bom? Ou seja, o seu estado mental, né, se está 100%. Existem mais duas modalidades de exame, que é o exame periódico e o exame demissional. O exame demissional eu vou deixar para falar na próxima aula, já que o nosso tema vai ser o exame, vai ser demissão. Então eu vou deixar para falar na próxima aula. Já o exame periódico, como o nome já vem abordando, o exame periódico você escolhe a cada período que os seus funcionários vão fazer o exame periódico. Para que serve o exame periódico? É para saber se o funcionário ele continua, né, 100% fisicamente e mentalmente. Isso serve como o quê? Como controle, né, da saúde mental e saúde física do seu funcionário. Você quer saber se ele continua apto à função, ok? Também para, de certa forma, você ter uma segurança com relação a esse tipo de caso, né, aos casos de saúde da sua empresa, tá bom? Por exemplo, vamos colocar aqui uma hipótese. Digamos que você faz parte da área administrativa de uma empresa de telemarketing, né, de operação de telemarketing. E aí você pega lá uma funcionária e faz o exame admissional dela, né, ou seja, quando ela vai entrar. E aí define que a audição dela está 100%, está tudo certinho. Quando você faz o exame periódico, você monitora a situação física e mental daquela funcionária e também auditiva, nesse caso aí, auditiva, né? Você consegue monitorar, saber se ela continua com a audição boa, se ela continua com a saúde física boa, com a saúde mental boa, certo? Isso serve para no futuro, no exame demissional, você ter basicamente ali um controle, né, de como está a saúde daquela funcionária, tá bom? Afinal de contas, esse tipo de exame também pode dar um certo probleminha para a empresa. Isso aí eu vou falar na próxima aula sobre esse tal problema que pode acontecer, tá bom? Então, primeiro caso aí, nosso exame admissional, que é importante que a empresa faça
né? O periódico não é obrigatório não, mas o admissional ele é obrigatório, tá bom, galera? Bom, vamos falar aqui agora de mais um item de segurança, que é o INSS. Eu falei vagamente do INSS na aula passada, né? Vamos aprofundar aqui um pouquinho mais sobre o INSS, que quer dizer Instituto Nacional de Seguro Social, né? Ele recebe as contribuições para a manutenção do regime geral de previdência social. Também vocês podem encontrar o INSS com o nome Previdência Social, né? Ele é responsável pelo pagamento da aposentadoria, afinal de contas, é o principal serviço de seguro do INSS é a aposentadoria, né? Todo funcionário ele deve ser contribuinte, todo funcionário de carteira assinada ele deve ser contribuinte do INSS para que após um tempo de contribuição, né, lembrando aí que existe uma diferença entre homens e mulheres no tempo de contribuição, né, para que no final desse tempo de contribuição você possa dar entrada no seu auxílio de aposentadoria. Mas ele não serve apenas para o auxílio de aposentadoria. Então, por exemplo, você também serve como pensão por morte, digamos. Você trabalha numa empresa, você pode acontecer de uma fatalidade, morrer em serviço e seu cônjuge ou filhos, né, dependendo da idade até 18 anos ou 21, se estiver estudando, tá bom? Ele pode receber a sua pensão por morte. Lembrando que mulheres, né, ela pode receber até o fim da vida, a não ser que ela case novamente. Se ela casa novamente, aí ela perde o auxílio. Pode ser também o auxílio doença, digamos que no seu tempo ali de trabalho, você adquiriu uma doença grave, alguma doença que precisa de um tratamento mais específico, que você precisa se licenciar do trabalho, né, da empresa, você dá entrada no seu auxílio doença. Então, o tempo que você precisar ficar afastado, né, você vai estar recebendo o seu salário de forma normal, né, recebendo normalmente. Outro tipo de auxílio é o auxílio acidente, pode ser acidente de trabalho, lembrando que o acidente de trabalho ele acontece de três formas, né, de três maneiras. Você pode acontecer você indo trabalhar, né, você trabalhando e você voltando do trabalho, num período de 2 horas. Se acontecer alguma coisa com você neste período, é considerado acidente de trabalho. E aí serve a mesma lógica de raciocínio, né? Você tem lá o tempo de tratamento, e o tempo que você vai precisar ficar afastado, é o tempo que você vai receber o seu auxílio acidente. Existem outros benefícios, por exemplo, como também o benefício do afastamento por invalidez, que é um tipo de afastamento com um tempo maior. Exemplo, digamos que você tem lá um rodoviário, um motorista, e ele tem um problema crônico na coluna. Ele vai passar por um certo tratamento que dura aí cerca de 6 meses, por exemplo. Ele vai passar esse tempo recebendo o seu auxílio por afastamento por invalidez. Digamos que após esses 6 meses, ele ainda não esteja apto a voltar à função. O que é que acontece? É renovado esse auxílio por um outro tempo, e esse outro tempo ele passa mais uma vez, ele continua recebendo o seu auxílio por afastamento por invalidez. Um outro tipo de benefício do seguro social é também a licença maternidade e paternidade. Lembrando que a licença maternidade de uma mulher ela pode durar na faixa de 4 a 6 meses, dependendo do estado de saúde da criança. Então, ali no período final de gestação dela, ela dá entrada no auxílio de licença maternidade e aí a partir dali conta-se de 4 a 6 meses. Mais uma vez reforçando, dependendo do estado de saúde da criança. O pai também tem direito? Sim, por lei, o pai ele tem direito a uma licença, não é igual a da mulher, né? Ele não recebe nada, mas ele tem o direito de ficar em casa no período aí de 5 a 20 dias. Tá? Ele pode ficar em casa dependendo também do estado de saúde da criança. Exemplo, uma criança que nasceu prematura, né? Os pais devem estar presentes por um tempo maior, então esse tempo ele é considerado, tá bom? Só um detalhe sobre o INSS ainda para a gente finalizar sobre ele, é sobre quem pode ser contribuinte, né? O contribuinte do INSS não necessariamente é só quem trabalha para uma empresa. Eu sou carteira assinada, só eu contribuo. Não. Por exemplo,
Quais são os tipos de pessoas que podem ser contribuintes? Esse, né, que tem carteira assinada, pode ser um empregado doméstico, então, por exemplo, um jardineiro, um motorista, uma secretária do lar, né? Pode ser um trabalhador avulso, né? Ou seja, que trabalha aí em vários ambientes, né, em meses diferentes. Ele pode também, tá? Por exemplo, um portuário é um exemplo disso. Pode ser também um contribuinte individual, então um camelô, um vendedor, né, alguém que trabalha avulso, seja autônomo, ele pode também ser um contribuinte individual. E um segurado especial, que são pequenos agricultores e pescadores, tá? Também pode ser um contribuinte do INSS. Lembrando que todo esse pessoal que não seja carteira assinada, né? Então, pegando aí, por exemplo, o trabalhador avulso, né, que é contrato, contribuinte individual, que não tem contrato, não é nem carteira assinada, ou segurado especial, ele tem que ir no Instituto Nacional de Seguro Social, ou seja, na Previdência Social, e solicitar o seu carnê. E a partir dali ele vai contribuindo e ele passa a ter os mesmos direitos, né, de um trabalhador empregado com carteira assinada, tá bom? Então, essa foi a nossa segundo direito, né, e dever, que é o INSS. Lembrando que o INSS, né, ele desconta do seu salário porque você é contribuinte. Já o FGTS, que também falamos na aula passada, né, só para a gente falar aqui de forma mais detalhada, eu também vou citar ele com relação a demissão, né, afinal de contas ele tem a ver com a demissão. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um conjunto de recursos financeiros administrados pelo Estado brasileiro com a finalidade principal de amparar os trabalhadores em algumas hipóteses de encerramento da relação de emprego, sendo também destinado a investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura. A principal fonte de recursos do FGTS são os depósitos mensais dos empregadores nas contas vinculadas dos trabalhadores abertas na Caixa Econômica Federal. Então, esse fundo de garantia, quem alimenta esse fundo são as empresas. Então, sempre, todo mês ali ela paga 8% do salário de todos os seus funcionários nas suas devidas contas vinculadas, como está destacando aí o texto, né, na Caixa Econômica Federal. Tá bom? Sempre 8% do salário. Tá, você pode me questionar, professor, essa conta aí está no meu nome, está vinculada a mim, tá, mas quando é que eu vou poder pegar nesse dinheiro, né? Vamos aqui para algumas situações. Por exemplo, em caso de demissão sem justa causa. Então, você foi demitido da empresa, a empresa deu para você uma justa causa, ou sem justa causa, né? Não teve uma justificativa plausível para lhe demitir, né? Pronto, aí vocês vão entender, inclusive, gente, o que é justa causa e o que não é, na próxima aula. Então, você foi demitido, você pode ter direito a sacar o seu FGTS completo e a empresa ainda paga uma multinha em cima desse valor. Pode ser também na compra de um imóvel. Então, digamos que você tem lá um X valor, você quer dar entrada nesse imóvel, por exemplo, você tem lá na sua conta do FGTS lá 20 mil, você quer dar uma entrada num apartamento com esses 20 mil, você pode solicitar, requerer o FGTS para isso. Ou em caso de doença terminal, sua ou de filhos ou do cônjuge, tá? Então, você quer sacar esse dinheiro para poder pagar o tratamento, você pode solicitar via FGTS, também você pode utilizá-lo. Saque aniversário, né, que também foi uma nova modalidade aí liberada pelo governo federal. No mês do seu aniversário você tem direito a sacar no mínimo um salário mínimo da sua conta do FGTS. Então, digamos, você tem lá 10 mil na sua conta do FGTS, seu aniversário é em julho, né, você quer chegar lá em julho, sacar um salário, você pode, mediante a liberação do governo federal. E também, ou em caso de saques de liberação do próprio governo, né? Existem épocas que o governo quer movimentar a economia, ele libera ou saque parcial do FGTS ou saque total dele. Então você pode utilizar também dessa premissa o valor do FGTS, tá bom? Então, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como eu disse, eu vou falar um pouquinho mais dele em demissão, porque lá existe uma multa, né? Quando você é demitido sem justa causa, a empresa paga uma multa em cima desse valor do FGTS. Bom, vamos conhecer também aqui agora descontos na folha de pagamento, né? Então vamos entender aqui que dia eu posso, né, ter descontos na minha folha, né, do meu valor do salário, né? A lei não obriga o empregador a observar qualquer período de tolerância de atrasos de seus trabalhadores. Então, essa política de descontar do salário do trabalhador
algum valor relacionado a atraso, isso é feito uma negociação anteriormente ou é política da empresa. Então ela diz, olha, a cada tempo que você atrasar eu posso descontar X do seu salário. Então isso quem pode fazer é a empresa juntamente com o próprio funcionário. Sendo a tolerância prevista em convenção coletiva ou regulamentos internos da empresa, como eu venho dizendo, né? Quem diz isso aí, a tolerância ou não é a empresa. Devem ser aceitos por todos como lei. Então, se a empresa ela for lhe contratar, no ato da contratação ela dizer, olha, se você atrasar, a cada meia hora que você atrasar, eu vou descontar X% do seu salário, e você concordar, passa a vigorar a partir daquela data que você assinou o documento, certo? O empregado que faltar sem justificativa, ou seja, você não foi um dia trabalhar, não justificou, perderá o salário correspondente ao dia e ao descanso semanal. Então, por exemplo, digamos, você trabalha de segunda a sábado, chegou na sexta-feira, você faltou aquele dia e não justificou, não teve um atestado médico, nada disso, você não justificou, você perde o dinheiro daquele dia, tá? Você perde o valor daquele dia e também você pode perder um dia de descanso. Então, digamos, você pode pagar no outro dia, pagar no domingo, pagar no sábado, pagar em outra data, dobrar outro dia. Então, isso aí é negociação, você e a empresa. Bom, segundo o artigo 473 da CLT, gente, quer dizer Consolidação das Leis Trabalhistas, né? O empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo dos salários em até. Então, veja bem, eu vou citar aqui casos que você pode faltar ao trabalho tendo justificativa e você não vai ter prejuízo no seu salário. Por exemplo, você pode faltar até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, de ascendentes, descendentes, de irmão ou pessoa que declarada em sua carteira profissional que vive sobre sua dependência econômica. Então, digamos, você tem lá um filho adotivo, ele é de menor e você declara isso na sua carteira profissional como uma dependência. E aí houve o falecimento dessa pessoa, né? Você pode faltar em até 2 dias consecutivos, tá? Você pode faltar até 3 dias em virtude de casamento. Então você casou numa determinada data, você tem 3 dias aí que você pode faltar ao seu trabalho sem que haja desconto. Você pode faltar em até 5 dias em caso de nascimento de filho. Lembrando, como eu falei lá na licença maternidade, de dias, vamos colocar aí que há uma observação, no mínimo 5 dias e no máximo 20, tá bom? Você pode faltar em até 1 dia a cada 12 meses em caso de doação de sangue. Então, digamos, você tem uma determinada data, você vai doar sangue em 1 ano, você pode faltar aquela data para poder doar sangue. Até 2 dias consecutivos para alistar-se eleitor. Então, você vai regularizar seu título de eleitor, vai fazer seu título de eleitor, você pode faltar por até 2 dias consecutivos para resolver esse problema. Ou em caso de período de exigência de serviço militar. Em caso de homem, né, que tem um serviço militar obrigatório, você pode faltar no período em que estiver nas exigências aí do serviço militar, certo? São tempos que você pode faltar ao trabalho sem ter prejuízo aos seus salários, ok? Bom, então essa foi a nossa primeira parte de direitos e deveres trabalhistas de hoje, tá? Eu vou deixar a nossa atividade na descrição do vídeo. Vocês façam a atividade e até a nossa próxima aula.